Estamos, pode soltar a vinheta, meu caro Joaci. Você sabe que eu esqueci teu sobrenome de novo, Joaci? Você consegue ligar teu microfone aí? Joaci Santos. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Joaci Santos, que é o comandante aqui do estúdio de gravação aí dos áudios, né, Joaci? Legal. É um trabalho já de quantos anos? De quase 40 anos já. Caramba, bicho. Eu ia falar assim, você tá velho, mas eu também tô velho. Estamos chegando lá. Brincadeira. Seja bem-vindo mais uma vez, amigão. Obrigado. Muito obrigado aí pela colaboração conosco. E eu estou recebendo aqui hoje, na sessão Entrevista do Dia, uma grande profissional, né? A Rosângela, eu estou treinando aqui para falar o sobrenome dela, a Rosângela Heindiger. Acertei. Então, puxa esse microfone um pouquinho mais próximo, por gentileza, Rosângela. Seja muito bem-vinda ao programa William Barbosa, é uma honra tê-la com a gente. Bom dia. Bom dia, William. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar explanando, né, o nosso produto, né? Você ter aberto as portas aqui da Educativa para a gente. Obrigada. E a Mirela, que é uma assessora de comunicação, de imprensa, né, Mirela? Exatamente. Também pode puxar o microfone aí, seja bem-vinda aqui. Bom dia. Muito obrigada, William. Mais uma vez, essa nossa parceria eu agradeço muito. Legal. Obrigada. Eu acho que utilidade pública, prestação de serviço, orientação, né? Agora há pouco eu estava conversando com a doutora Amanda Marcos, na nossa matéria especial sobre essa manchete aí, a farra do INSS, e aí me chama a atenção, você, qual é a sua área de atuação, a sua profissão, minha cara Rosângela? Eu sou executiva de vendas. Executiva de vendas. Isso. Bom, vamos conhecer um pouquinho aí da sua vida. Você é nascida onde? Curitiba. O nome dos seus pais? Marlene Ricardo Heidinger e Oswaldo Heidinger. A sua descendência é de alemães? Alemã. O Heidinger é alemão? Heidinger, do pai. Heidinger, do pai. Isso. E a mãe? A mãe é brasileira? Não. A mãe é brasileira. Mãe é totalmente. Brasileira. A mãe é ali de Morretes. Legal. Você tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha, Márcia. Pois não. Também aqui de Curitiba? Também aqui, somos todos aqui. Legal. Qual é a sua formação universitária? Gestão financeira, pela Positivo. Gestão financeira. Isso. O que te levou a essa empresa? Pode falar o nome da empresa? Gateway. Isso. A Gateway é uma empresa de quê? É uma fábrica de sistemas. Na verdade, a gente dá suporte de sistemas para N nichos, assim. A gente trabalha com empresas de todo porte, desde as mais pequenininhas até as maiores que você possa imaginar, nível Brasil e exterior. Temos clientes fora do Brasil, Estados Unidos, aqui América do Sul temos algumas coisas também, então a gente atende assim, nível mundial, assim, a Gator. Pois não, você é formado então, só confirmando, em gestão financeira. Gestão financeira. Legal. Como é que foi a sua infância aqui em Curitiba? Você tem alguma lembrança legal? Como que era a Rosângela na época da infância? Antes de ser uma executiva de vendas, hein? Eu era terrível. Eu era aquela criança que fugia da mãe para brincar na rua, para andar de carrinho de rolemã com a minha irmã, para brincar de caçador. Nossa, não troco Curitiba assim por nada, assim. Eu já pensei em sair daqui, mas Curitiba é a minha casa, não adianta. Eu também, eu sou apaixonado por essa cidade aqui. Sim, então a minha infância foi toda aqui. Passei 3 anos morando em Paranaguá com os meus avós, mas foi bem breve, assim, e quando retornamos aqui foi só alegria. Moro na Barreirinha desde sempre. Olha também. Só. Me criei lá, nasci lá, no mesmo terreno, tudo igual. E não penso em sair de lá. E continua lá? Continuo lá. Tá certo. O que te levou a essa área de finanças? Na verdade, eu sempre trabalhei com vendas. Desde pequena, assim, meus primeiros empregos, com 13 anos, assim, eu já trabalhei numa empresa de abrasivos, que vendia lixos e abrasivos, já prospectando clientes, né? Então, sempre fui na área de vendas, depois fui para a área automotiva, daí trabalhei algum tempo numa clínica de hidrocinesiologia, também vendendo os serviços para os pacientes, né, da clínica. E eu gosto do que faço. Daí fui indicada por uma colega para a Gator, conheci o sistema, me apaixonei e já estou ali mais de um ano ali, 1 ano e meio ali no. Resumindo, você é uma grande vendedora, já deu para sentir.
E final de semana ainda vendo trabalho na feira com a minha irmã, que ela tem um trailer de bolachas, eu trabalho com ela também final de semana vendendo bolachas. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Por isso que eu fico chateado quando eu vejo algumas brincadeiras, e hoje com a internet tem muita coisa legal e tem muita baboseira também, né? Quando você ouve alguém gravando videozinho dizendo, eu recebo bolsa não sei do que, eu não quero saber de trabalhar porque tá bom para mim. Lamentável, como diria o saudoso Algaci Túlio, apresentador de programas policiais, né? Isto é profundamente lamentável. Então, parabéns, você é uma vendedora, é uma empreendedora, né? E essa pegada para venda, assim, foi desde a adolescência? Como é que foi? William, Quando é que você percebeu que você gostava disso? Quando eu vi, eu já estava dentro, sabe? Eu já estava vendendo, sempre vendendo uma coisa ou outra, sempre... eu gosto muito de conversar, gosto muito de... E isso acho que me levou a ter essa certa facilidade. Porque para vender você tem que se comunicar, tem que conversar, tem que gostar do que faz, né? E você não pode sufocar o cliente também, né? De forma alguma, né? Então, na verdade, você tem que tornar mais uma amizade ali para você conseguir um resultado. Como eu sempre fui muito tagarela, então acho que foi mais fácil. Conversava muito, sempre? Sempre, desde pequena. Então acho que foi mais fácil para eu me identificar assim com a situação. Tá certo. Eu sempre digo, né, que até onde eu sei, a profissão de vendedor é a profissão mais bem remunerada do mundo. Aí você fala, mas como assim? Hoje tem gente ganhando. Mas tem vendedor aí que ganha 10 milhões por mês. Ganha 20. Né? Não sei quantos, mas tem. É ou não é? Tem alguns sortudos que conseguem essa proeza. Cara que de repente faz negociação entre países aí. Né? Sim. Então, é uma profissão... Eu acho que o vendedor é uma das profissões que jamais será fim. Né? Não sei se você concorda. Sempre vai haver produtos, né? Sempre vai ter uma renovação. Por mais que estamos na era da tecnologia. Mas a inteligência artificial, nesse ponto, eu acho que ela não vai conseguir suprir essas necessidades de negociações, assim, com uma pessoa, né? Bem ou mal precisa de um coração, precisa de uma atenção ali, né? Então, eu acho que vendedor realmente... Não sai de moda. Não sai de moda. Se duvidar, se me der uma Barça, eu vendo também. E agora você tocou no assunto que fez eu lembrar do meu saudoso pai. Meu pai foi campeão de vendas da Barça. Ele era simplesmente vendedor, ele não sabia nem assinar o nome dele direito. Mas ele era comunicador, era um cara que, onde chegava com a comunicação dele, o jeitão dele, e ele foi campeão de vendas muitos anos vendendo Barça. E vendeu outras enciclopédias também na época. Ganhava carro no final do ano como o melhor vendedor. E eu sempre tenho isso como uma lição assim, que me emociona, porque às vezes ele vendia a Barça para você, ele usava toda a argumentação dele, sei lá, decorava o catálogo, ele era bom para isso. E depois ele ainda fazia você preencher o contrato, porque ele não sabia escrever tudo. Se ele pegasse o nome assim, alemão, um sobrenome alemão assim ainda, aí, meu Deus, mas bacana. Agora, chama a atenção esse aplicativo da Gateway, né? Que revoluciona a prova de vida digital. Faz tempo que foi lançado esse aplicativo? Dê o nome, por gentileza. Então, o Live ID, né? Live ID. Como eu tinha falado para você anteriormente, ele foi desenvolvido há aproximadamente 5 anos. No período lá do Fique em Casa, que nós tivemos aquela situação da pandemia, né? E o que acontecia? Os bancos, né, os institutos e fundações precisavam renovar a prova de vida dos seus participantes. Como muitos acamados de idade não podiam estar saindo de casa, surgiu a necessidade desse aplicativo para um dos nossos clientes. Esse nosso cliente solicitou. Então, através desse cliente, foi desenvolvido e foi super bem aceito, porque o que faz o Live ID, né? Aquele aposentado, pensionista, mais de idade, que, né, não precisa se deslocar da sua própria casa, ele faz ali do conforto do seu lar, tranquilinho ali. A questão ali a prova de vida, se ele tiver com o documentozinho dele ali na mão, não dura mais que 1 minuto. Pense, William, ele não vai mais precisar sair de casa, ir até o banco, enfrentar fila, ficar esperando toda aquela demora, aquela burocracia,
Tem municípios assim que são pequenininhos, que eles têm que se deslocar para outro município para fazer a prova de vida. Então, com o Live ID, não precisa mais só nada instalar? disso, né? Isso. O Instituto instala, né? Esse sistema, né? É desenvolvido ali para aquele instituto. E o participante de casa pega o celular ali. Primeiro ele vai tirar a fotinho só do rosto. Depois aquela fotinho que ele segura o documento ao lado do rosto, né? E depois a fotinho só do documento dele ali, né? A gente sempre cita ali a CNH ou o RG. Pronto, não dá 1 minuto. E enquanto isso, já o Instituto já recebe no painel de gestão essas fotos atualizadas, né? E como é feito assim com a inteligência artificial, tem todo, né? Biometria facial, né? Então tem toda uma legalidade ali daquele participante ali, que ele está vivo, aquele aposentado e pensionista, né? Que ele não está sendo coagido, que não é foto da foto. E com relação, por exemplo, às pessoas, logicamente, aposentadas, pessoas com mais idade, digamos assim, tem pessoas que têm dificuldade, né? Tem gente que não sabe nem o que é aplicativo ainda. Então, isso é uma realidade, né? Mas tem muita gente que sabe já. E ele é um aplicativo de fácil execução? Muito fácil. Ele tem, as letras já foram pensadas nisso. Problema de dificuldade de leitura, né? Entre outros ali. E se mesmo assim ele não consegue, tem um videozinho tutorial, já que ele já no início da tela ele já aciona aquele videozinho que vai explicar o passo a passo de cada foto, como ele vai tirar. E mesmo assim, né, ele tem também auxílio de um familiar, de um neto, sempre, né? E sim, mesmo assim ele não conseguir, ele pode ir ao instituto, e lá no instituto, alguém do instituto vai auxiliar ele a fazer todo o procedimento. Pois não. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para minha amiga Mara da Silva, né, que está acompanhando o programa William Barbosa, parabenizando aqui. Um abraço para você, minha querida Mara da Silva, seja muito bem-vinda e estamos aí, né? Um abraço a você, a toda a sua família, e ela está aqui parabenizando. Parabéns a você também, pelos seus familiares, a você, uma grande mulher. Bom, para quem liga o rádio nesse instante, Rosângela, para a pessoa que está ligando o rádio nesse momento, ou acionou o aplicativo também nesse instante, né? Acompanhando o William Barbosa aí nos grupos das redes sociais. Aliás, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do Canal da Fé, que é um grupo ali de Bom Jesus do Iguape, que eu faço parte como produtor de conteúdo, como administrador e muito amigo do Adão da Fé, que é o proprietário do grupo. São mais de 1.600.000 seguidores, onde a gente divulga todo esse trabalho todos os dias. 23 grupos do Padre Fábio de Mello, que vai inclusive estar em Curitiba agora no próximo final de semana, que a gente também participa produzindo conteúdos aí, é muito legal. Então esse papo seu, e é um público bem adulto também, sabe, a grande maioria, né? É muito interessante. Então, para quem está ligando o rádio nesse instante, o meu papo é com a Rosângela Heindiger. Eita, nomão alemão. Heindiger, a Rosângela, que é uma executiva de vendas, né, Rosângela? E essa novidade, que já existe há 5 anos, mas de repente a pessoa não tinha ouvido falar ainda, né? Então, só confirmando para quem está ligando o rádio agora, dá uma geralzinha assim mais uma vez, o que é o Live ID, que é um aplicativo, mas é para ajudar as pessoas aí com relação à prova de vida do INSS, para receber a aposentadoria, para continuar recebendo aquela coisa toda. Isso, aquela prova de vida, William, que os aposentados e pensionistas fazem anualmente, né? Então é um aplicativo ali, até sugiro, né, para que os aposentados e pensionistas que estejam escutando o seu programa, né, que solicitem até para os seus institutos e fundações, né, bancos. É um aplicativo que eles não precisam sair de casa, tá? Eles já vão baixar ali no celular, já vai vir ali a senha e o nominho deles, esse aplicativo. Eles vão precisar tirar basicamente 3 fotos, né, que é a do rosto, daí depois de um documento, frente e verso, e depois eles segurando esse documento ao lado do rosto. E ali eles vão estar fazendo sua prova de vida, sem precisar ir ao banco, a uma instituição ou uma fundação, do conforto do celular, e não dura mais de 1 minuto, e tem toda a confiabilidade
né, daquela documentação que é realmente a pessoa, que a pessoa está viva, que não é a foto da foto, porque vai para um painel de gestão e essa foto é aprovada pelo Instituto. Então, mesmo assim, tem que passar por essa aprovação do Instituto para confirmar se é aquele aposentado ou não. Porque tem, infelizmente, mesmo com o aplicativo, tem N tentativas de fraude. Inclusive, te interrompendo, pedindo licença para interrompê-la, agora tem muitas denúncias de repente uma pessoa chega para você, posso tirar uma foto sua? Caramba, agora também é muita inocência de quem aceita, né? Se é uma pessoa que você não conhece, só que os bandidos são tão bandidos, digamos assim, que muitas vezes eles se identificam como agente de saúde. Aí chegou, dona Maria, seu William, posso tirar uma foto sua aqui para acertar aquela documentação sua lá, que está precisando de uma foto recente, e estão fazendo até a falsificação vamos dizer assim, da própria foto, né? Sim. Como é que é o nome disso? Biometria facial. Biometria facial. E tem esses cuidados também com relação a esse aplicativo de vocês? Sim, por isso que nem eu falei ali para você, quando o aposentado vai fazer a prova de vida, tem uma pessoa responsável no Instituto que vai receber essas fotos para ter certeza que é aquele aposentado. Por isso que é importante a foto só do rosto, depois a foto de um documento, porque daí vai fazer a leitura do documento e vai cruzar aqueles dados com as informações lá que já tem no banco, ou já tem na instituição ou na fundação, né? Então, porque eles dão um jeito. E mesmo assim, que nem eu comentei com a nossa colega ali, com a Mirella, teve uma situação recentemente de um... a gente até dá risada, porque eu não sei o que passa na cabeça do ser humano fazer isso. Uma aposentada faleceu de um instituto que nós atendemos, tá? E eu acho que não tinha dado tempo dela fazer a prova de vida. Ela estava falecida, mas estava com os olhos abertos ainda. Os familiares colocaram a mãozinha dela segurando o documento no peito, colocaram o CPF do outro lado, assim, e bateram a foto. Meu Deus. Só que como é feito por biometria facial, tem a musculatura, né? Tem essa percepção, né? Então, ali já ficou em vermelho, que a gente fala, já foi para quarentena. Ó, essa foto aqui tá... Daí foram analisar, infelizmente ela estava falecida. E a família tentou fazer a prova de vida ali, que normalmente o aposentado e o pensionista, eles... né, muitos não estão mais entre a gente, mas os familiares se negam. Aí, no caso, a malandragem da família, né? Isso. Utilizando uma pessoa que já tinha morrido para fazer isso. Então, essa é uma necessidade muito grande dos institutos, estar fazendo a prova de vida anualmente. Porque tem várias situações. Teve uma outra situação que o aposentado faleceu em 2019 e... Até eles falaram que não precisavam de um outro produto dentro do Olivia ID, que é a consulta de óbito, né? Eles foram verificar, eles estavam pagando esse aposentado desde 2019. Eles descobriram que ele faleceu agora no começo do ano, porque um outro servidor faleceu, eles foram no enterro e viram a lápide daquele... Daí eles falaram, nossa, mas esse senhor é do nosso instituto. E eles permaneciam pagando. Olha para o instituto, né? Para a Previdência, o rombo que não causou uma situação dessa. Para institutos pequenos, municipais, às vezes é muito dinheiro. Então, a necessidade de manter a prova de vida e facilitar, tanto para o aposentado, pensionista, principalmente. Tente, Rosângela Heidegger, com relação a esse assunto ainda, você deve ter muitas histórias assim que aconteceram, muitas curiosidades até, né? Que eu acho que é importante ir dando essas informações e da importância de se ter esse aplicativo daqui para frente, quem não tem, né? É um investimento, assim, que pro Instituto, às vezes, ali seria 3 aposentadorias, digamos assim, mas que no final do ano dá uma receita, uma diferença. Ali, tanto não somente o prova de vida, o recadastramento, que muitas fundações e institutos, né, chamam de censo, manter aquela documentação atualizada. Outra economia gigantesca para o Instituto, porque eles não vão precisar mandar formulário, autentificar documento, porque simplesmente cruza-se os dados ali com endereço, telefone, e-mail.
dependentes de imposto de renda, né, e beneficiários, tudo certinho ali, vai para o aplicativo, recebe no painel de gestão do instituto ou da fundação, eles só conferem os dados ali, pronto. O aposentado não precisou sair de casa para fazer o censo, sabe? É um custo com correio, é uma economia, assim, no grande. Final do ano, muito grande. Bom, além da prova de vida, Rosângela, que outras funções o aplicativo oferece para as instituições, o aplicativo Live ID? Então é a prova de vida, daí tem o recadastramento e o censo, que é esse que atualiza os dados do aposentado ali e pensionista, né? E tem a consulta de óbito. A consulta de óbito é essa situação, por último, ali também que eu te falei, William, que é para não fazer pagamentos indevidos, sabe? O Instituto manda uma listagem com todos os CPFs daqueles aposentados naquele mês, tá? E vai para o sistema. E o sistema devolve quem veio a óbito e quem não veio a óbito, com número de livro, folha, termo e cartório que foi lavrado o óbito daquele participante. Daí o Instituto pode parar com aquele, né, cancelar aquele pagamento indevido, né? Porque o participante veio a óbito e às vezes os familiares não comentam, porque o que acontece? Ele fez a prova de vida hoje, né? Tá vivo. Por 1 ano nós vamos pagar, né? Mas o que acontece? Ele pode falecer no outro dia. Nesse período aí. Né? E continua recebendo. Então, dentro do Live ID tem o sistema de consulta de óbito, que daí os institutos mandam esses CPFs pro sistema e o sistema responde se houve óbito ou não. Então, só para mim entender, são vários institutos? São, nível Brasil, e temos até fora do Brasil também. E a empresa Gateway, né? Isso. Ela fornece todos esses institutos? A gente faz contrato com esses institutos, né? E os que aderem ao nosso produto, eles têm a opção de ter os 3 módulos, né? Que são por módulos, né? Prova de vida, ou recadastramento, e a consulta de óbito. Então, temos institutos que têm os 3, temos institutos que têm somente a prova de vida, e temos muitos institutos que utilizam muito a consulta de óbito, que essa realmente para os institutos é fundamental. Eu falo que a queridinha dos institutos é a consulta de óbito. Consulta de óbito. Isso. Agora, eu não sei se você teria essa informação, mas é só uma curiosidade minha. Você tem ideia de quantos milhões de pessoas já fariam uso desse Live ID? Olha, nós temos aqui, a nível do nosso produto, com todos os institutos que nós atendemos, né, já chegou a estar próxima de 120 mil aposentados e pensionistas distribuídos dentro dos institutos, sabe? Então, um instituto tem 12 mil, outro instituto tem 10 mil, uns tem 5. Temos institutos com mais de 240 mil participantes, que eu falo, são os aposentados e pensionistas, que são dos estados, né? Daí esses nós estamos em negociações bem avançadas já, porque eles viram a necessidade de ter a prova de vida e a consulta de óbito. Pois não. Qual é a sua opinião sobre tudo isso, minha cara Mirella? A Mirella, nossa jornalista e amiga, né? É um aplicativo que já existe há 5 anos, né? Como disse a Rosângela. Mas é aquele tal negócio. Eu acho que tem muita gente que está sendo pega de surpresa. Mas tem isso, William Barbosa, né? O que você teria para colocar sobre isso? Eu acho que é um aplicativo extremamente necessário, principalmente essa questão, né, que a Rosângela estava explicando, da consulta de óbito. Porque é uma economia... É uma economia para o instituto, né, que contratou o serviço, gigantesca. Foi o que a Rosângela explicou, né? A questão de cartório, a questão de papelada. É uma papelada que pode ser que se perca. No aplicativo, não. No aplicativo estão todas as informações lá. E o mais legal, que eu acho que a Rosângela também até pode explicar melhor do que eu, é que a Gateway, ela não tem acesso a essas informações. É totalmente sigiloso. Ela só fornece, né, esse aplicativo. Ela deixa o aplicativo com a cara de cada instituto. Então, fica bem personalizado, né, o aplicativo. Não é
personalizado da Gateway, é do Instituto. Entendi, não é ela que tem esse controle. Exatamente, não, ela só, né, mantém num sistema, se eu não estou enganada, né? Isso, é justamente por causa os dados de segurança, né? A gente não pode manusear dados sensíveis. Então, isso é algo muito importante. O Instituto não precisa ter medo. O que ele está comprando? O sistema. Esse sistema é do Instituto, como a Mirella falou ali. Vai ficar com a logo do Instituto, da fundação, o rostinho ali, não tem mais nada de Gator. Daí é do Instituto. E o Instituto somente manuseia essas informações internas, né? Que são dados sensíveis de seus aposentados e pensionistas ali, dos seus filiados, né? E só o Instituto William tem acesso a essas informações. Estou curioso aqui também, desculpa a minha ignorância, mas esse nome, Live ID. Por que Live ID? Tem alguma... Foi um nome que a minha gestora, assim, ela, né, a Lúcia, ela ajudou a desenvolver com muito amor esse sistema e ela colocou Live ID, é o xodó dela. Eu não tenho como te explicar, mas eu sei que é um nominho assim que nem outros produtos que ela criou. Ela que criou o nome. Ela fica, que nome que eu vou dar? Esse é Live. Ela quis dizer de vida, prova de vida, e ficou no Live. Porque lembra a vida, né? Isso. Live ID, né? O que você achou desse aplicativo, meu caro Joaci? Tudo que vem para colaborar aí, principalmente com os aposentados, é muito bom, né? Principalmente nessa época de roubos. Tantas fraudes, né? E você estava falando aí de bandidos e, às vezes, mesmo dentro da família, às vezes tem aquele esperto, entre aspas, que se aproveita do aposentado que não tem muita informação. Então, tudo que vem para ajudar é muito bom. Até estou sendo repetitivo aqui, mas como curiosidade, né? Lá nos Estados Unidos, o governo Trump lá, nesse levantamento que eles fizeram quando ele assumiu o governo, eles descobriram aposentados com 250 anos, quer dizer, impressionante, né, bicho? Eu queria viver 250, 300 anos, ser que nem faraó, que nem não sei quem, viver 400 anos, tinha aposentado de 120 anos, que loucura, né? Então, as informações... E um país assim, tecnologicamente falando, bem acima do Brasil, vamos dizer. Apesar que nós estamos muito fortes também. Pois não. Não, até anteriormente você estava conversando com a doutora Amanda, né? E realmente ela passou ali as informações, o que aconteceu, essa fraude gigantesca que aconteceu, né? Uma situação assim triste, muito triste, porque eles retiram das pessoas que mais precisam, né? Então, quando é um instituto, uma fundação com uma certa responsabilidade, que olham seus aposentados e pensionistas com carinho, isso tende a acabar. É só ter os sistemas certinhos ali e tentar não, né? Porque não tem como burlar. Se for tudo certinho, é maravilhoso, sabe? Agora se pensa, né? Um aposentado, um pensionista que está acamado. Eu sei, William, porque eu passei por isso. É uma situação, assim, muito triste. A minha mãe fazia uso pagar taxa de cartório, custo para todo mundo. Então, há uma economia... É uma benfeitoria, assim, incrível para os aposentados e uma facilidade também para o Instituto, né? Mas é só não ter tanta fraude, né? Mas a gente não está aqui generalizando, né, Rosângela? Sim. Porque a malandragem, ela corre solta em todos os cantos, lamentavelmente, né? Em todas as profissões, né? E o que a gente precisa é nós fazermos a nossa parte, né? Se você ficar sabendo, denuncie, bota a boca no trombone, fale, né? Escrache se você tiver prova, porque
Lamentavelmente, a desonestidade é uma coisa, desde quando o mundo é mundo, que existe. Mas a gente tem que combater sempre isso aí. Verdade. Como você falou, eu todos os dias falo com clientes do Brasil inteiro, né? Marco reuniões, né, para apresentar o produto, né? A reunião também é online. E também é uma facilidade, né? Imagina se eu tivesse que viajar para... Né? Sair daqui para Manaus e para Belém, para Belém do Pará. E eu escuto absurdos. É difícil um instituto que não tenha passado por um problema com uma prova de vida ou com uma consulta de óbito que não tenha uma história para contar. Esses institutos, que eu estou também tentando entender o seguinte... São institutos ligados, de repente, a classes trabalhistas? Como é que é isso? Institutos previdenciários, tanto do meio público quanto privado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É uma cidade ali, Contenda. Contenda tem o Instituto Previdenciário de Contenda, que assiste os aposentados e pensionistas de Contenda. Instituto Previdenciário de Contenda, por exemplo, é um exemplo. Isso. Okay. E assim tem em todas as cidades. Daí também tem os privados, que são de empresas privadas, que nem todas as empresas de grande porte têm o seu instituto, que dão assistência para os seus aposentados, que daí eles fazem planos de aposentadoria. É tipo como se eles vendessem aqueles planos de aposentadoria para os seus servidores. Eu vou dar um exemplo. Coca-Cola, por exemplo, tem o seu instituto. Tem o instituto. Caterpillar, entre outras, sabe? N empresas têm os seus institutos ali que prestam serviço para os seus aposentados e pensionistas. E hoje essa empresa que você trabalha, que é a Gateway, né? Isso. Ela tem mais ou menos assim, só como curiosidade, quantos clientes no Brasil? A nível de Brasil, a Gator tem, acho que mais de... Nível Brasil, mais de 200 clientes. Mais de 200. Isso. Porque ela é uma fábrica de softwares, né? De sistemas, né? Então, ela desenvolve... A Gator, ela desenvolve as necessidades. Você tem uma loja de ferragens, ela vai ali e vai fazer todo um sistema para suprir a sua necessidade ali, o que você precisa, desde atender o cliente até o teu estoque, até a folha de pagamento. Então, a Gator faz tudo isso. E essa empresa existe há muito tempo? Há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos. Então pegou aquela fase lá atrás, onde a tecnologia era muito precoce, né? E até a atualidade. Isso. Que bacana. Bom, também confirmando, minha cara Rosângela, com relação ao aplicativo Live ID, como que o Live ID ajuda, no caso aí, as instituições previdenciárias a reduzir custos operacionais? Foi como eu te falei ali. Quando ele vai fazer a parte do censo, que é a parte que tem que atualizar, o aposentado tem que atualizar toda a sua documentação ali, igualzinho a prova de vida, né? Qual que vai ser ali a economia? A enviar aqueles formulários que são gigantescos, autentificar documentos em cartórios, organizar essa documentação, mão de obra, sabe? Tem que ter mais mão de obra, mais braço para estar auxiliando o Instituto a conferir a documentação de todos aqueles aposentados e pensionistas no período da prova de vida e do recadastramento, né? Então, é uma economia que muito grande. No final do ano, ele vai falar assim, meu Deus, olha o tanto de papel que a gente não desperdiçou, né? Porque está tudo no sistema. Economizou. Os aposentados, quando tem que gastar com transporte, bem ou mal, muitos não tem um carro, tem que ir num Uber, também esse gasto para o aposentado e para os pensionistas. E a facilidade ali, a confiabilidade do sistema, né? Esse produto daí é só do sistema, só o sistema manuseia ali. Nossa, tem institutos que eu fui presencial atender na região aqui metropolitana de Curitiba, que nós temos parceiros já aqui conosco, do diretor me levar na sala, assim, documentação de aposentado e pensionista de 10 anos que tem que ficar arquivada ali, não tem fim, uma biblioteca gigantesca, num instituto ali que assiste 1.800 aposentados. Imagine que tenha mais 100 mil. Né? Sim, né? E até falando questão de planeta, de sustentabilidade, não tem, é uma economia muito grande. O sistema, na verdade, se fosse por questões financeiras, deveria ser um sistema muito mais caro
pelo custo-benefício ali que ele traz para a fundação. E sem contar muitas vezes a humilhação que às vezes um aposentado passa, né? Porque além de ter, às vezes a pessoa tem um problema de doença que não pode se locomover e tal, aquelas filas gigantescas, às vezes até um mau atendimento também, né? Sem querer generalizar. E tem bastante. E tem. E vocês recebem assim também muitos elogios de pessoas que utilizam o Live ID, esse aplicativo, tipo, estou feliz da vida, porque realmente funciona, é muito legal. Recebe muito isso, Rosângela? Sim, a gente recebe através dos nossos clientes, que eles daí conversam com seus aposentados e pensionistas, e eles estão amando a prova de vida, só que muitos gostam ainda de ir no instituto para ganhar o Tem auxílio. Gente que gosta de pegar fila de banco, né? Fazer o quê? Muitos. Mas eles gostam que daí eles ficam tirando fotinho. Tem uns que daí quando pegam o jeito acham o máximo, eles querem fazer a prova de vida de novo, daí eles vão, sabe? Quer brincar, né? Daí eles querem brincar, assim, a hora que eles entendem, mas também tem muitos que falam dessa situação por estar doente, daí agradecem, eles dão esse feedback para as fundações, né, para previdenciárias, e falam, que bom, eu estava no hospital no período da minha prova de vida, não tinha como ir, fiz ali tranquilinha ali com auxílio de um parente. É muito positivo, assim, os retornos são muito grandes mesmo, são muito bons. Você sabe que esse reconhecimento facial é um negócio muito interessante, né? Já aconteceu comigo, de alguma maneira, em alguma coisa que eu fui fazer o reconhecimento facial, só faltou ter aquela vozinha assim, essa cara não é a sua. E daí você fica ali, eu não sei se analisava o cabelo ou o rosto que tinha mudado alguma coisa, sei lá, mas é muito interessante, né? É que nem o reconhecimento digital, né? Só que aquele tal negócio, né? Também estão fraudando o tal do reconhecimento digital. É uma loucura. O ser humano tem que ser estudado, né? Eles sempre vão dar um jeito de burlar. Mas ainda é muita segurança, né, Rosângela? Sim. Com certeza. Do que os numerozinhos, né? É bem... Porque daí a pessoa ali está provando que realmente é ela, né? Porque até mesmo se vai num banco, se aquele gerente de banco ou funcionário não conhece a pessoa, hoje em dia, para fraudar um documento e até mesmo tirar uma foto ali e usar uma foto que não seja sua, não. Então, com o Live ID, ali vai comprovar, porque vai estar a foto da pessoa, o documento da pessoa, num documento já arquivado no Instituto. O Instituto já tem aquela informação, já sabe que é. Agora, no banco, posso muito bem eu ir lá e passar pela minha mãe, por exemplo, para fazer a prova de vida. Pois é. Né? Então, ali, não. Você fazendo pelo sistema tem uma garantia, assim, de 99,97%, assim, que tem uma régua de aprovação ali para essas fotos. Com relação a esse aplicativo sensacional aí, dando facilidades com relação à prova de vida, o Live ID, o que acontece quando o participante não tem acesso a celular ou computador, né? Existe, assim, alguma solução inclusiva para favorecer a pessoa? Sim. Também já foi desenvolvido essa situação porque a gente pensa, assim, em muitos lugares remotos, né? E os servidores daquela fundação previdenciária, daquele instituto, eles vão até as casas das pessoas para preencher essa prova de vida, esse censo, recadastramento, né? Então, agora já tem o celular, que a gente chama que é o ADM, né? O admin, que a gente chama. Esse celular, ele faz o quê, né? Ele tem o sistema ali já, então, dentro do próprio instituto, a pessoa que está ali, você precisa ir à casa do seu João, que mora numa região remota, para fazer a prova de vida, ele não tem celular e nem computador. Daí, esse celular do instituto vai com um servidor lá, né? O servidor leva e ele faz essa prova de vida desse participante. Mesmo que a pessoa não tenha celular. Mesmo que a pessoa não tenha celular. Hoje é uma coisa muito difícil, né? Mas acredita-se que ainda existem. Ainda tem. Existem pessoas. Isso. E para esses aposentadozinhos e pensionistas que não têm esse celular e têm essa dificuldade, os institutos auxiliam daí. Pois não. Tem alguma coisa engraçada, até para dar um pouquinho de risada aqui, Rosângela, com relação ao Live ID, assim, de alguém que fez e que questionou alguma coisa que você se lembra? Não, aquelas questões que você estava falando das fotos, né? Então a gente já pegou foto de tudo quanto é tipo. Sim.
né? Porque eles acham que podem burlar o sistema, burlar aquela situação ali, e ele vai ser reprovado no que a gente chama no painel de gestão, que é onde lá o Instituto e a Fundação recebem as informações. Sempre tem um funcionário que é responsável pelaquela licença de uso que a gente fala, né? E então a gente já recebeu fotos assim, tipo, a pessoa mandou, né, digamos, sem roupa. Você tá brincando? Sem roupa? Sem roupa, daí colocou o RG só assim no peito, sabe? Tipo, se fosse uma mulher, colocaria o RG nos seios, digamos assim? Ela, tipo, até para os seios segurarem o RG, assim, sabe? Pessoas que vão fazer a selfie, põem o cachorrinho junto. Meu Deus, na prova de vida, e a gente, daí os institutos, eles nos comunicam, né? Eles falam, olha, né, a gente precisa informar, porque daí aquele participante precisa, aquele aposentado tem que refazer aquela foto, não foi aprovada. Homem também, tipo, mandando só de cueca? Senhorzinho, assim, e a gente recebe as informações, né, porque como a gente falou, olha, a gente não pode manusear esses dados, que esses dados são do Instituto, né, mas aí os institutos comunicam a gente, falando, gente, a mulher aqui... né, tirou sem roupa. Que coisa. E daí, para ser encaminhada a informação para ela, daí o outro fala assim, ó, tirou do cachorro. Sabe? O brasileiro não tem limite, né? Tirou do netinho. Que sabe? Loucura. Aí tem que começar tudo de novo, né? E aquela história lá que eu te contei, né, anteriormente, da parte lá da consulta de óbito, né, que eles lá pagando desde 2019 aquele aposentado. Tinham certeza que o homem estava vivo, mas não tinham feito mais a prova de vida. Aí pagando. Daí morreu um outro aposentado lá, cidadezinha pequena, tanto que esse instituto tinha só 200 aposentados. Caramba. Não, a gente não achava que não precisava da consulta de óbito. Eles lá foram enterrar olharam, nossa, mas a gente paga... Morreu em 2019, a gente pagou ele na folha de pagamento do mês passado. Que loucura. Porque um familiar estava recebendo. Meu Deus. E quando acontece isso, esse tipo de sacanagem, esse dinheiro é devolvido? O INSS vai entrar com uma ação contra a pessoa, a família, alguém da família? A família normalmente eles entram com um processo, mas é bem difícil o Instituto reaver esse dinheiro. Quando eles pagam sem saber, assim, por exemplo, né, minha mãe faleceu e eu não dei baixa no banco lá, né, e ela continua recebendo, né, mas se eu não vou lá e retiro, o dinheiro fica lá. Quando o Instituto descobre que pagou tudo aqueles anos indevido, ele consegue ser ressarcido do banco. Agora, quando um filho, né, um dependente qualquer ali, saca esse dinheiro e utiliza, eles até entram pequenas causas, a pessoa alega que não tem como pagar, toda aquela situação e acaba... Resumindo, perdem mais do que tem o retorno, né? Vamos dizer assim. Isso. E aí não é pouco. Não é pouco, William, perdem muito. Que loucura. Rosângela Heindinger. Isso. Participando, executiva de vendas da Gateway. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse aplicativo, parabéns à empresa que você presta serviços, né? Eu acho que a inovação é tudo. Se for para facilitar a vida do contribuinte, enfim, do ser humano, né, de uma forma geral, é sempre tudo muito bem-vindo. E é uma pena que a gente não pode acabar com a malandragem, né? É uma pena. Sempre quando você lança novidade, daqui a pouco tem alguém burlando, alguém inventando moda, alguém mexendo. Mas vamos fazer a nossa parte, né, Rosângela? É importante a gente fazer a nossa parte, né? Dormir com a consciência limpa, eu digo, né? Se deitar no travesseiro e dormir em paz, né? Não tem preço melhor do que isso, né? Qual é a sua mensagem final aí para as nossas amigas e amigos que acompanham e acompanharam até agora o papo no programa William Barbosa? Vou pedir para nossos amigos que estão com a gente aqui, principalmente aposentados e pensionistas que recebem, né, suas pensões, que solicitem para os seus institutos e fundações esse serviço, né? O Live ID, a prova de vida, o recadastramento ali,
para que tenha o seu confortinho, vai vir dias de frio aí, não precisar sair de casa, se locomover, não ter gastos, né? Não ter gastos com Uber, passagem, entre outras, né? Para sua própria segurança, né? E que isso é muito importante, assim, principalmente pensando no aposentado e no pensionista. Porque é um conforto, é uma segurança, é uma praticidade, porque eles estão sendo tão, né, maltratados aí, como a gente está vivendo, as últimas informações aí, recentes aí, e não precisam passar por isso. Que eles só solicitem para os seus institutos e fundações previdenciárias, ele fala, eu quero aquele sistema lá que eu só tiro a fotinho e vocês recebem aí, que eu não quero, mas de vez em quando vai lá no instituto daí tomar um cafezinho, não tem problema. Às vezes não manda foto com o cachorrinho, viu, gente? Sem cachorrinho. O bebê no colo, o neto. Joaci? A pessoa, Joaci, se eu for fazer a prova de vida, mandar uma foto da mesa de som. Pois é bom saber já, né? Porque está chegando a época já de fazer a prova de vida, né? Tá certo. Bom, e Rosângela, quando você está com a sua família, com os seus amigos, assim, que tipo de música que você curte, gosta de... Algum cantor, alguma banda? Eu adoro uma moda. Uma moda? Adoro um modão. Sertaneja? Sertaneja. Tem preferência de dupla? De algum artista? Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Adoro. Qualquer uma deles? Evidências. É o caro Joaci já procurando ali. Mirela, obrigado, minha querida, pela presença mais uma vez aqui e também parabéns aí pela sua profissão, viu? Muito obrigada, William. Eu que agradeço sempre a nossa parceria. E até breve. Com certeza, obrigada. Rosângela, até breve também, né? Sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, William. Muito, muito obrigada mesmo. Saúde e paz, viu? Sempre para você também.